Antes de começarmos, se você gosta de conteúdos que revelam o que realmente acontece por trás do poder, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui, você nunca recebe a versão oficial, você recebe a verdade que poucos têm coragem de contar. Agora, vamos ao que realmente importa. No sábado, 29 de novembro de 2025, o mundo jurídico e político de Brasília acordou com um anúncio que ninguém esperava. Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, STF, e a advogada Guiomar Feitosa declararam o fim do casamento. A união, formalizada em 2007, durou 18 anos, mas a história entre eles vem de muito mais longe. A amizade, segundo os próprios, remonta ao início da carreira, nos tempos da Faculdade de Direito na Universidade de Brasília, UNB, na década de 1970. Em comunicado conjunto, divulgaram que o término foi consensual. Guiomar declarou: "Cansamos de ser casados, mas não cansamos, e jamais cansaremos de ser amigos." Gilmar reforçou o respeito mútuo. Nada muda em uma relação de muita amizade e respeito. Não se trata de um fim melancólico ou litigioso, ao contrário, o casamento, para muitos, era a consolidação de uma trajetória paralela de poder, influência e reputação. Juntos, eles formaram o que Guiomar apelidou de familhão. As famílias que cada um já tinha, filhos, netos, se misturaram, abrindo mão de antigos casamentos para, mais tarde, unir destinos. E agora, de repente, com um comunicado sucinto e elegante, tudo mudou. A separação, segundo eles, não abala o vínculo de décadas. Mas no tabuleiro político, no emaranhado de interesses e pressões externas, uma pergunta, até então restrita a sussurros nos corredores de Brasília, passou a ecoar em público. Por que agora? Para entender o peso real dessa separação, é preciso mergulhar na história de ambos. Guiomar Feitosa não era apenas esposa de ministro, ela era advogada respeitada, com trajetória própria. Atuou como assessora do então ministro Marco Aurélio Mello e, durante a presidência dele no STF, chegou a ocupar o cargo de secretária-geral do tribunal. Tinha trânsito consolidado no judiciário com reputação de competência, tanto que sua influência ia além da assessoria. Amigos e colegas a descrevem como figura agregadora, leal, respeitada. Era uma presença discreta, mas firme, no meio jurídico. A sua história, desde a UNB até cargos de relevo, acompanha a do próprio Gilmar. Ambos vivem intensamente os bastidores do direito e da justiça no Brasil. Gilmar Mendes, por sua vez, carrega décadas de carreira. Ex-advogado-geral da União, indicado ao STF por um ex-presidente, se consolidou como um dos nomes mais influentes da corte. A convivência dos dois voltou a se intensificar em meados dos anos 2000, fase em que suas trajetórias profissionais, de certo modo, se alinharam. Casados, construíram um núcleo familiar grande. Filhos, netos, o familhão. A convivência, segundo relatos, era harmoniosa, com base em amizade antiga e confiança recíproca. Esse casamento representava, simbolicamente, a junção de carreiras jurídicas poderosas e, para muitos, garantia de influência. Assim, a notícia da separação não é apenas pessoal, é estrutural. É o desmonte de uma aliança consolidada, de décadas de reputação e convivência íntima com os corredores do poder. E isso naturalmente desperta curiosidade. Por que, justamente agora, eles decidiram encerrar essa fase? No mesmo dia do anúncio, surgiram nas redes sociais e no meio político comentários pungentes. A separação teria rosto e nome, o de uma possível blindagem pessoal e patrimonial às sanções da Lei Magnitsky. O jornalista Paulo Figueiredo, que tem se posicionado publicamente sobre o tema, foi direto e provocativo no X. "Não me interesso pela vida pessoal das pessoas. Mas, se for migué para escapar da Magnitsky, aviso que não vai funcionar." O argumento por trás da insinuação, a lei americana, que já sancionou colegas de corte como Alexandre de Moraes, atinge não só o magistrado, mas seus familiares, suas relações formais e empresas vinculadas. No caso de Moraes, por exemplo, sua esposa foi incluída nas sanções. Com isso, muitos nos bastidores passaram a questionar:
Será que a separação de Gilmar não seria uma manobra para blindar Guiomar e seu entorno? Um modo de evitar que a sanção americana se estenda a ela ou a conexões profissionais da advogada? A dilema não para por aí. Para alguns, tratar a separação como simples escolha pessoal desconsidera o contexto. Afinal, a decisão vem em um momento de tensão crescente entre o Supremo e o Legislativo, com disputas intensas pelo poder de decisões judiciais de impacto nacional. Por outro lado, há quem defenda a legitimidade da separação e o refuta. Se realmente há relação afetiva e convivência anterior, a ruptura seria pessoal, íntima e sem vínculos com teorias conspiratórias. Conforme o comunicado, eles insistem que a amizade e o respeito permanecem. Mas mesmo essa justificativa, a manutenção da amizade, alimenta o debate. Se a convivência continua, se viagens e encontros persistem, a separação formal teria menor impacto no real esvaziamento de vínculos que a Lei Magnitsky busca detectar. Logo, não seria a relação conjugal que interessa, mas a relação de influência, vínculos de poder, reputação pública. O jornalista Paulo Figueiredo não está sozinho nessa suspeita. Políticos, como o deputado Gustavo Gayer, publicaram vídeos questionando se a separação serviria para proteger o patrimônio. Segundo Gayer, não seria incomum que, diante de críticas ou risco de sanções, casais se separem para dissociar o nome de figuras públicas de componentes vulneráveis de suas redes. É esse tipo de dúvida, real, pungente, urgente, que arma o cenário. Não apenas um casal se separando, mas o poder reunido em Brasília, submetido a pressões externas, exposto a sanções internacionais e tentando reagir. Seja a separação resultado de desgaste pessoal, passagem natural de uma fase ou manobra de blindagem, o fato é, o anúncio de fim do casamento entre Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa gera consequências que vão muito além da vida privada. Primeiro, há a percepção pública. Quando uma figura como Gilmar Mendes, com histórico de decisões polêmicas e influência central no STF, decide romper uma união de décadas, o Brasil observa. O símbolo de uma estabilidade conjugal, familiar, institucional se desfaz. Isso gera choque, curiosidade e alimenta teorias. Segundo, o vínculo entre poder, reputação e influência. A relação entre magistrados e advogados, especialmente num país onde tribunais superiores têm papel decisivo nas disputas políticas, ganha contornos ainda mais delicados. Separar vida privada de interesses institucionais não é simples, especialmente quando há histórico de parceria jurídica e pessoal. Terceiro, o debate sobre sanções internacionais. A presença da Lei Magnitsky no contexto brasileiro transformou o ambiente. Qualquer aproximação, familiar, profissional ou societária, com pessoas visadas, pode ganhar impacto internacional. A pergunta que muitos agora fazem: quão forte é essa blindagem real? A separação afasta ou apenas formaliza um elo que continua vivo nos bastidores? Quarto, o futuro de decisões judiciais. Se o ex-casal mantiver relações financeiras, societárias ou de influência, as críticas poderão surgir com renovado vigor. A opinião pública, os meios de comunicação, adversários políticos, todos estarão observando. E isso pode pesar na reputação, na legitimidade de decisões futuras, no grau de confiança depositado nas instituições. Por fim, a própria intimidade do ministro e de qualquer servidor público de alto escalão volta a ser escrutinada. Em tempos de crise institucional, polarização, sanções internacionais e disputas políticas acirradas, o que até ontem era privado pode virar palco de debates públicos. Para muitos, a separação de Gilmar e Guiomar simboliza a derrocada de uma estrutura tradicional de poder, casamento, influência, alianças. Para outros, pode ser apenas uma virada pessoal, um novo capítulo longe dos holofotes. E há ainda os que veem nessa decisão uma cartada estratégica: tentar desassociar reputação, blindar redes de influência, evitar sanções. De qualquer forma, o Brasil está assistindo. O enredo está montado, com personagens de peso, interesses múltiplos
e consequências além do que se vê à primeira vista. A pergunta final que fica, e que acredito vai ecoar nos próximos meses, é esta: o que realmente mudou com essa separação, o estado civil de duas pessoas ou o jogo de poder por trás das cortinas do judiciário brasileiro? E você, como pretende interpretar essa história? Fique ligado, porque na política como na vida, nem sempre o que parece é tudo o que há. Se este vídeo te mostrou um lado da história que ninguém comenta, apoie nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se. Isso nos ajuda a continuar investigando e trazendo fatos que muita gente prefere manter em silêncio. Ative o sininho para não perder o próximo episódio, porque o que está por vir é ainda mais revelador.